Olá pessoal! A gente vai resolver mais um exercício usando o princípio da casa dos pombos e esse de hoje envolve geometria. Antes da gente começar a resolução, eu vou deixar só um recadinho para vocês. Então pessoal, para quem não conhece, a Cuponomia é um site brasileiro que reúne ofertas, cupons de desconto e cashback, dá para ver aqui, né, no site tem vários cashbacks, vários cupons. E esses cupons são para compras das principais lojas online nacionais e internacionais. E para você que acompanha o canal, tem um link aqui na descrição do vídeo e com ele você ganha R$5 só para se cadastrar. O saldo na Cuponomia pode ser sacado a partir de R$20, então ele vai virar dinheiro de verdade na sua conta. Então, o exercício que a gente quer resolver é o seguinte. Se a gente escolher ao acaso 5 pontos em cima de um quadrado de lado 2, desenhe aqui 5 pontinhos onde vocês quiserem. Dá pra gente mostrar, e é isso que o exercício quer, que pelo menos 2 destes pontos têm uma distância menor ou igual à raiz de 2. Beleza, mas e aí, como é que a gente vai usar o princípio da casa dos pombos nesse exercício, sendo que a gente só tem um quadrado e 5 pontos? E aqui a gente tem que pensar em distância. Então, vamos lá. A gente tem alguns dados aqui que vão ajudar a gente. A primeira é que o lado desse quadrado mede 2. Então, se eu pedir para qualquer pessoa vir aqui e desenhar 5 pontos nesse quadrado, por exemplo, se eu colocasse um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Só que eu já coloquei 4 e tem que ser 5, então eu posso colocar o outro aqui no meio do quadrado. Suponha que aqui é o meiozinho do quadrado. Olhando aqui, eu já sei que a distância desse ponto para esse é igual a 2. Daqui para cá também, daqui para cá também, daqui para cá também. Mas como esse ponto aqui está no centro, a distância desse ponto para esse é igual à distância desse do meio para esse, que é igual à distância do meio para esse aqui, que é igual à distância do meio para esse aqui. Então, todos aqui têm uma distância igual. E quanto é que mede essa distância aqui? Então, vamos fazer o seguinte. Se a gente dividir esse quadrado aqui em 4 quadradinhos de tamanhos iguais, então esse lado aqui mede 1 e esse aqui mede 1, né? Porque é a metade aqui. Aí, essa distância aqui, entre esses dois pontos, a gente pode usar o Teorema de Pitágoras. Então, essa distância aqui, D, como que ela é calculada? Então, o D é a hipotenusa desse triângulo. E esse triângulo aqui é um triângulo reto, aqui faz 90 graus. Esse lado mede 1 e esse lado aqui é igual a esse lado aqui, que também vai medir 1. Então, eu tenho, pelo Teorema de Pitágoras, que D ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Só que cada cateto tem tamanho 1. Então, D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui é 2. Então, isso implica que D é igual à raiz de 2. Então, esse ponto está a uma distância raiz de 2 de todos os outros pontos. E olha só, se eu colocasse esse pontinho aqui, a distância desse para esse já seria 1, que é menor ou igual que raiz de 2. E esse aqui é o lugar mais distante que eu consigo colocar esse ponto dos outros. Então, beleza. Para colocar 5 pontos nessa configuração, eu já sei que o meu enunciado está certo, porque pelo menos 2 desses pontos estão a uma distância igual à raiz de 2, né? Esse é a raiz de 2, esse é a raiz de 2, esse é a raiz de 2, esse é a raiz de 2. Tudo bem, mas eu ainda não provei nada, eu só provei que para essa configuração tá valendo. E é aí que a gente vai usar o princípio da casa dos pombos. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar, então, uma divisão do quadrado que a gente começou. Então, a gente tem aqui esse quadrado que tem lado 2 e a gente vai fazer uma divisão nele. Vai considerar dentro desse quadrado 4 quadradinhos menores, cada um de lado 1. Então, quando eu pedir para alguém desenhar pontos em cima dessa superfície quadrada aqui, essa pessoa pode distribuir os pontos da maneira que ela quiser. Porém, a gente tem 5 pontos e 4 quadrados. Então, se eu coloco aqui 4 pontos, tá faltando um ponto para eu desenhar. E aí, o princípio da casa dos pombos me garante
que 2 pontos vão ter que cair dentro do mesmo quadrado de lado 1. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui. Enfim, não interessa onde eu vou desenhar, ele vai cair dentro de algum outro quadrado. E o que a gente viu quando eu coloquei aquela configuração específica em que a gente tinha pontos nos extremos e eu coloquei um ponto no meio, o que a gente viu é que a distância aqui, essa diagonal, que é a maior distância dentro desse quadrado de lado 1, ela é igual a raiz de 2. Porque as distâncias para cá é 1, né? Que o lado é 1. E a maior distância é dada pela hipotenusa. E a hipotenusa mede raiz de 2. Então, quando 2 pontos caem dentro do mesmo quadradinho de lado 1, isso significa que esses 2 pontos que estão no mesmo quadradinho, eles têm, no máximo, uma distância igual à raiz de 2. Isso quando eles estão ou assim, ou assim. Qualquer outra configuração deles dentro desse quadradinho aqui, de um quadradinho de lado 1, vai fazer com que a distância seja menor, estritamente menor do que a raiz de 2. Então, usando o princípio da casa dos pombos, a gente consegue garantir que se a gente escolhe 5 pontos dentro de um quadrado de lado 2, vai ter 2, pelo menos 2, cuja distância é menor ou igual que raiz de 2. Então, aqui, só formalizando isso que a gente já discutiu, a gente tem 5 pontos, esses são os nossos pombos, a gente sempre tem que ter mais pombos. Temos 4 casas, as casas são esses quadrados de lado 1, e aí o princípio da casa dos pombos garante que a gente vai ter 2 pontos, pelo menos, né, dentro do mesmo quadrado de lado 1. E a maior distância dentro de um quadrado de lado 1 é raiz de 2.